Plantão Médico Bandeirantes. Bem, abrindo aqui o quadro de saúde, o Plantão Médico Bandeirantes de hoje recebendo o doutor Otávio Turolo, médico neurocirurgião, doutor em neurologia pela Unicamp, professor de medicina do curso da Unip. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Bom dia, Danilo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui presente no Do Bom e do Melhor com você. E aí? Prazer é todo meu, doutor. Brigadíssimo para falar de um assunto importante, hein? O traumatismo craniano, sobre o risco, né, de queda em idosos, a pancada na cabeça, as lesões. A gente vai ter oportunidade de hoje entender tudo sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Mas como eu sempre gosto de começar pelo começo aqui, não é? O que é exatamente o traumatismo craniano? Porque na verdade acho que nem é esse o termo correto, não é, doutor? Exatamente. O traumatismo craniano é tudo que se refere a um trauma diretamente na cabeça, tá? Isso ele pode ser leve, moderado ou grave, dependendo da repercussão neurológica que ele acarreta para a pessoa, tá? E o idoso, a queda em idoso é um problema de saúde pública, né? É uma coisa, como a população brasileira está envelhecendo, né, tem se tornado muito recorrente, né, atendimentos desse tipo. Então, o trauma em idosos tem se tornado um problema muito frequente na nossa prática e requer uma atenção especial. Então, o traumatismo ele pode ser leve, né, desde um impacto leve, mas Exatamente. até também algo muito grave ali, um sangramento, não? Exatamente. Não necessariamente o sangramento define que é grave, né, que tem um sangramento no cérebro ou dentro do crânio. Mas o grau de avaliação neurológica. Então, se a pessoa tem uma alteração neurológica como sonolência, alteração, confusão mental, ou mesmo deficiência motora, ou alguma coisa que indique que tem um dano neurológico decorrente do trauma, isso impõe uma maior gravidade. Agora, quando a gente fala, não é, das principais causas, não é, a gente coloca o quê? Bom, acidentes, né, as lesões ali no esporte, mas não só Exato. isso, né? As quedas, elas são muito comuns e é isso que também a gente precisa ficar atento, não? Exatamente. Em idosos, né, pessoal aí 65 anos mais, 60 anos mais, o mais comum são quedas da própria altura, né? Então, escorregões, né, o desequilíbrio, né, o desmaio, né, ou a síncope, né, que é uma das principais causas. E aí o médico classifica a gravidade do traumatismo em leve, moderado e grave. Tem uma escala, não é, que existe que você vai classificar. Nós utilizamos uma escala que chama escala de coma de Glasgow, né? É uma escala classicamente aceita que classifica o traumatismo craniano, né? Sendo que ela vai de 3 a 15 pontos, sendo que 15 pontos seria o normal e cada score, cada status, a apresentação neurológica que o paciente apresenta, a gente vai subtraindo pontos, sendo que 3 pontos é muito grave, né? Então, abaixo de 8 pontos, a gente considera que a pessoa que teve um traumatismo, ela está em coma, né? Então, a gente consegue classificar e definir isso, né? Mas essa escala, doutor, como que funciona? O paciente vai respondendo ali alguma série A gente avalia 3 aspectos principais. A abertura dos olhos. Então caiu, teve uma pancada. Não está abrindo os olhos, não está sonolento, né? Não responde ao chamado. Isso é um critério que é grave, severo, é moderado a grave. Outra coisa, a resposta verbal. Ele está conversando normalmente, está confuso, está falando palavras incompreensíveis. Isso também, à medida que vai piorando a resposta verbal, ela também indica maior gravidade. E a resposta motora. A pessoa obedece a comandos verbais? Ela tem uma resposta ao estímulo? Ela apresenta alguma resposta motora que significa que teve algum dano neurológico? Então, isso também, a partir desse momento, a gente também vai subtraindo pontos e aí consegue classificar a severidade desse trauma.
Agora, tem aquela clássica, né? Bati a cabeça, caí, mas tá tudo bem, mas nem sempre, não é? Exatamente. Quando que após uma pancada, seja diretamente na cabeça ou não, a gente precisa procurar um hospital, precisa procurar um médico, porque as coisas podem surgir depois, não? Exatamente. Então tem uma situação que a gente fala yellow flags, né? São sinais amarelos, são sinais de alarme, né? Então, teve um traumatismo craniano, tá com dor de cabeça persistente, é um sinal de alerta. Tá com vômitos, sinal de alerta. Visão dupla, confusão mental, fala embolada, isso aí tudo é sinal de alerta. Aí precisa realmente ir para o hospital. Agora, teve um trauma de baixa energia cinética, uma pancada leve, né? Eu digo baixa energia cinética, assim, não é um acidente automobilístico, não é um atropelamento, não é uma queda de mais de 2 metros de altura, né? Queda de altura considerável. A pessoa está bem, não vomitou, consciente, está tudo tranquilo, às vezes você só observa mesmo, tá? E aí você consegue monitorizar sem precisar ir para um hospital. Mas, geralmente, idosos que tomam medicações que são anticoagulantes, mesmo uma queda de baixa energia cinética, a gente sempre é um alerta, é um sinal de alerta e a gente sempre requer um cuidado a mais aí, porque pode ter algum problema, né? E por que falam, doutor, que as primeiras 24 horas aí, elas são, assim, de muita atenção? Exato, porque as hemorragias intracranianas, elas tendem a piorar nas primeiras 24 horas. Então, se a pessoa ela tem algum sangramento dentro do cérebro ou mesmo dentro do espaço intracraniano, existe uma possibilidade de progressão, principalmente nas 3 primeiras horas, né? Mas a gente fala nas primeiras 24 horas que realmente ele progride e aí a pessoa vai se acentuar os sintomas e realmente precisa de uma intervenção, às vezes, médica ou neurocirúrgica mais imediata, mais agressiva, né? E nem todo trauma, nem toda pancada precisa, então, por exemplo, fazer a tomografia, não é? Em quais casos é necessário? Olha, exatamente isso que eu acabei de falar. Quando a gente tem os sinais de alarme, Danilo. Então, idosos, geralmente, a gente acaba fazendo, porque é uma caixinha de surpresas, né? Agora, um trauma de baixa energia cinética, a pessoa não está com dor, não está tendo vômitos, não teve alteração do estado mental, a gente pode observar sim, né? É claro que se tiver qualquer coisa a mais, tem que ir direto para o hospital. Né? Por exemplo, vamos supor uma situação muito comum, né? As pessoas, elas às vezes batem a cabeça, escorregam na piscina e acabam batendo a cabeça, tendo uma pancada leve, assim. Tá bem, não vomitou, tá estável. Observa, se começar a ter muita dor ou fez um corte considerável, ou qualquer coisa de diferente, aí sim precisa ir para o hospital. Estamos conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, um do bom e do melhor, no nosso quadro de saúde, de prestação de serviço, com o Dr. Otávio Turolo, que é neurocirurgião, hoje falando sobre traumatismo craniano, sobre os perigos, né? O perigo da queda em idosos, principalmente em idosos. Já tem a participação ao vivo aqui dos nossos ouvintes pelo 11999048756, no nosso chat do YouTube, Miguel Aguilera está lá em São Vicente acompanhando, a Cida Luzumira também está sintonizada, conectada aqui, a Estela Abdala está lá em Florianópolis ouvindo o programa, a Denise Corrochano, o médico é muito bom, está esclarecendo todas as dúvidas que a gente tem. Então, Denise, se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui também. Já tem aqui do Luiz Carlos de Santa Rosa, está lá no Guarujá, doutor. Doutor, uma pergunta, uma pessoa que sofreu um traumatismo craniano de moderado a grave. Essa pessoa não será mais a mesma? É a dúvida aqui do Luiz Carlos. Olha, é uma pergunta capciosa, assim, é uma pergunta difícil de responder. Nem sempre, tá? Mas se você tem uma lesão neurológica, sim, ela vai impactar não só, né, na parte motora, né, que a gente fala de movimentação, de andar, equilíbrio, mas ela pode impactar cognitivamente. Então, memória, comportamento, compreensão, humor, isso sim pode ficar alterado e às vezes isso é muito sutil. Realmente, um trauma moderado a grave, com certeza modifica a vida da pessoa.
Tem mais perguntas aqui, a gente já vai repassar aqui em instantes, mas já que a gente está falando das quedas e de uma faixa etária que mais preocupa, não é? Que são as pessoas idosas. Pode parecer uma pergunta estranha aqui, doutor, mas existe um jeito certo de cair para minimizar as lesões? É claro que o reflexo acontece tudo muito rápido, né? De repente você não consegue mesmo ter ali uma reação, porque são milésimos de segundo. Sim. Mas existe um jeito certo de se proteger aí? Os braços, né? Se você conseguir amortizar a queda com os braços, é melhor, né? Protegendo sempre o quê? A cabeça, o rosto? A cabeça, né? Você talvez seja o menos pior. Mas, porque as lesões, quando o idoso ele escorrega e cai para trás, né? De costas, geralmente é mais grave, porque o impacto na cabeça, na região da nuca, ela é muito intensa. Então, a gente vê lesões mais graves por queda da própria altura desse jeito. E existe uma diferença de cair para frente ou para trás? Para trás significa porque os braços amortizam, né? Não tem uma diferença, né? Isso, o idoso ele pode cair em qualquer direção. Não, mas assim, de que perdeu, assim, teve ali alguma questão? Mal súbito, Isso, você diz? Sim. Quando a pessoa tem um mal súbito, é muito pior, porque ela não tem um reflexo de defesa, né? Então, ela acerta, todo o impacto é diretamente no crânio. Então, as lesões geralmente tendem a ser mais graves, né? O médico consegue prever quem tem mais risco de cair? Eu estava vendo na internet, mas nem tudo que a gente vê na internet é verdade, por isso que a gente tem esse quadro aqui para esclarecer, não é? Mas eu vi de alguns tipos de testes, não é? Mas eu não sei se isso é viral da internet. Você, doutora, avaliando um paciente, consegue prever se eu tenho mais chance de cair do que a Bia ou do que o nosso convidado, o nosso ouvinte? Consegue? Existem alguns testes de avaliação neurológica que a gente consegue avaliar o equilíbrio da pessoa e saber se ele tem risco maior de queda ou não. A gente geralmente utiliza esses testes para pacientes que sofrem de alguma doença neurodegenerativa, como Parkinson, por exemplo. O paciente com Parkinson, ele tem uma tendência à queda muito importante, uma instabilidade postural muito importante. Então, eles são muito mais vulneráveis. E aí a gente tem alguns testes de reflexos e de equilíbrio que a gente consegue avaliar melhor, sim, se ele tem uma chance de ter uma queda maior ou não. Isso só no consultório? O ouvinte que está acompanhando agora em casa consegue fazer algum tipo de teste? Talvez só no consultório. Talvez só no consultório. O Laércio também está aqui mandando mensagem. O Zaías Francisco de Lima. Quem mais aqui que tem perguntas? Estava no nosso chat aqui, eu perdi, mas vou então para o WhatsApp. No WhatsApp aqui tem mensagem já de áudio, né? Vamos colocar aqui a participação que a Beatriz Beirute separou. Vamos lá. Bom dia, Danilo Gobato. Aqui é Antônio Carenzio Ramos. Excelente programa para você hoje. E para nós, seus ouvintes, e para os seus convidados. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, viu? Mais uma aqui. Oi, Danilo Gobato, Luiz Praia Grande. Teve uma vez que eu pulei na piscina e eu senti o impacto, o barulho, e levantei, passei a mão, estava sangrando, saí da piscina. Aí, graças a Deus, não tive danos nenhum, senti só dores depois, não vomitei, não senti nada. E usei um colar cervical durante uns 20 dias aí e tomei um anti-inflamatório. O médico passou e graças a Deus não tive nada. E sempre assim eu sempre fico me observando como é que tá. Falou, um abraço. Piscina também é terrível, não? É um problema, principalmente gente jovem. A gente sabe que o mergulho em água rasa ele é um problema sério, né? Principalmente para as lesões na coluna cervical, com tetraplegia, né? Então tem que tomar muito cuidado. Nunca mergulhar de cabeça na piscina, né? Isso é um problema, né? Primeiro saber onde você está entrando, né? A piscina, mesmo no mar, num lago, qualquer coisa, porque o que a gente vê, às vezes tem aquele bolsão de areia. Exato. E é um perigo, não? É um perigo. Tem mais aqui, viu, doutor? Vamos lá, nossa audiência hoje participando aqui em peso, mais uma de áudio para o doutor Otávio Turolo. Bom dia, excelente programa, como sempre, né? Bastante esclarecedor. Eu gostaria de saber se uma queda de um idoso, por exemplo, pode acelerar algum processo já latente de alguma outra
enfermidade ou comorbidade, né? Se isso pode apressar algum evento, né? E não somente o trauma, mas algum outro evento já talvez pré-existente, né? É Maurício Vilela, de São Paulo, Higienópolis. Obrigado, Maurício, pela audiência sempre. E aí, doutor? Uma excelente pergunta, né? Assim, é muito difícil saber quem vem primeiro. Será que o idoso ele está caindo porque ele está sofrendo de alguma doença degenerativa, progressiva, né? Ou será que isso foi acentuado pelo trauma? Então, traumas de repetição, né? Por exemplo, a gente vê em pugilistas, né? Boxeadores, eles têm uma tendência a ter microlesões cerebrais e aí acabar desenvolvendo a demência, sintomas parkinsonianos, isso a longo prazo. Mas no idoso, um trauma trivial, não. Tá? O que pode acabar acontecendo é ter uma doença que é a consequência do trauma, que são os hematomas subdurais. Né? Então, o idoso cai, tem um trauma trivial, acaba formando um coágulo que ele cronifica, tá? Ele fica entre o osso e o cérebro e progressivamente ele vai aumentando, comprimindo as estruturas cerebrais e aí sim dando sintomas no idoso, né? Esse é o hematoma subdural crônico que cronificou. Isso, porque ele cronificou. Esse é muito comum em idosos. Muito comum, né, em idosos, né? Então, o que acontece, Danilo, né? O idoso, ele já tem uma redução do tamanho do cérebro. Então, existe um espaço entre o cérebro e o osso, a calota craniana, né? Um espaço que acaba se formando pelo próprio envelhecimento. Quando o idoso tem uma queda, forma pequenas hemorragias nesse espaço subdural, que a gente fala, né? Mais alargado, mais acentuado. E o organismo, ele não consegue reabsorver esse sangramento. Então, liberam fatores de crescimento vascular. Esse coágulo, ele cronifica, ele forma como se fosse uma membrana, né, que funciona como uma barreira osmótica, né? Quem lembra da química e do ensino médio, né? A osmose, né? Então, naquele ambiente que ele é hiperosmolar por causa do sangramento, acaba trazendo mais volume de líquido, né? Ele começa a gradativamente progredir, né? E ele vem comprimindo aí as estruturas do cérebro lentamente, semana após semana. Isso geralmente os sintomas eles se iniciam 6 a 8 semanas depois do trauma. Então o idoso começa lentamente a ter um pouco de dor de cabeça que não tinha, começa a ter um pouco de desequilíbrio que não tinha, um pouco de confusão mental, mas são sintomas leves e gradativamente, semana após semana, vai piorando. E aí, esses casos necessitam de intervenção cirúrgica. Quantas semanas após uma lesão, uma pancada? Geralmente, 6 semanas, 1 mês e meio. Então, às vezes, nem relaciona mais com a queda, porque passa um tempo já e às vezes nem sabe o que aconteceu, não? Exatamente. Às vezes, nem lembra, nem se recorda. E, às vezes, são traumas muito triviais, né? Bateu a cabeça na janela, bateu a cabeça na porta do carro. Pancadas que são, às vezes, irrelevantes, assim, sabe? Porque quando a gente fala de pancada na cabeça, né? A gente lembra ali da infância, né? Sim. Da formação de galos. Sim. Os galos são o quê, doutor? Os galos, né? O hematoma subgaleal, né? Por isso que vem o nome galo, né? É um tipo de coágulo que se forma ali entre a pele e o osso. Então, ele está fora do espaço craniano, tá? Ele está abaixo da pele. Desculpa te interromper, esse outro que você já explicou, que é o hematoma subdural, abaixo do osso. Né? Então, ele é muito mais grave porque ele comprime o cérebro. O galo, ele não comprime o cérebro. O que pode acontecer é que a pessoa pode ter tanto hematoma subgaleal e um hematoma subdural em concomitância. E aí sim a gente não está vendo, né? Mas o hematoma subgaleal, ele é benigno, né? Ele não vai acarretar nenhum dano neurológico, né? Porque ele está só na pele. Aí é só observar, então. Só observar, compressa gelada, analgésico, que melhora. Agora, o outro que pode, assim, demorar, né, de um mês e meio, e aí aqueles sinais que você já explicou aqui para a nossa audiência, não é? Foi esse que teve o Tony Ramos, não foi? O Tony Ramos teve um acidente recente aí que cancelou peça. Foi um hematoma subdural? Eu acredito que sim. A gente não tem muita informação dos casos, né? Mas parece que sim. Quem teve recentemente foi o atual presidente. O presidente Lula. Lula fez a cirurgia. No box, ali, né? no banheiro.
em dezembro, se eu não me engano, né? E ele teve uma queda no banheiro, uma queda trivial, deu alguns pontos, e aí, um mês e meio depois, 2 meses depois, ele começou a ter sintomas e acabou formando hematoma subdural crônico, que necessitou uma intervenção. Veio para São Paulo para fazer a intervenção cirúrgica se eu não me engano, no Hospital Sírio-Libanês. Tem mais aqui da participação, né, dos nossos ouvintes, um assunto realmente que desperta o interesse e a curiosidade, porque a gente precisa mesmo ficar atento, né? Quem que trouxe aqui um relato, deixa eu achar aqui, a Cleusa Muniz está em Santos, está ouvindo aqui, o Cláudio de São Bernardo, ele está falando aqui no caso das motos, né, que o capacete de moto protege. Isso para os nossos motociclistas, né? Sim. Mais ou menos, doutor, protege, né? Protege, mas assim, moto é muito violento, o airbag né? da moto é o asfalto, né? Então, é muito violento, né? É diferente, né? Então, nos pacientes mais jovens, então são traumas de alta energia cinética. Então, por exemplo, Danilo, acidente automobilístico, acidente de moto, motociclístico. Então, o que acaba formando é o hematoma subdural agudo, tá? Então, são hemorragias que elas formam rapidamente, né? Então, são agudas, né? Comprimem o cérebro muito bruscamente, o paciente não fica bem, então geralmente já no momento do trauma já fica em coma, né? Necessita de intervenção cirúrgica mais agressiva, então são casos muito mais graves e muito mais dramáticos, né? O doutor Daniela tá aqui, a de Sertãozinho, tá mandando um abraço aqui também. Enéas da Praia Grande, Vladimir Luquezzi. Ele pergunta aqui, olha só que interessante, a gente costuma fazer exames de vista, do coração, da próstata periodicamente, mas exame do cérebro eu nunca ouvi falar nessa nossa fase aqui da vida. Seria interessante fazer algum exame preventivo, aqui é o Vladimir Luquezzi, buscar ali, doutor, e fazer alguma coisa de forma preventiva, para quem não tem nenhum sintoma, é indicado, não é? Assim, não existe um check-up neurológico, tá? De uma forma geral, isso não é recomendado. Mas se você tem algum histórico familiar, por exemplo, de doença de Alzheimer ou de outras malformações, como, por exemplo, aneurisma cerebral, então aí tem alguns casos específicos que você precisa fazer uma busca ativa em familiares, mas no geral, não. Estamos conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, do Bom e do Melhor, no nosso quadro de saúde, prestação de serviço, o Plantão Médico Bandeirantes, com o Dr. Otávio Turolo, que é neurocirurgião, e o nosso jornalismo também está mobilizado, acompanhando a notícia do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente, levado à Polícia Federal em Brasília. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da PF, após Flávio Bolsonaro convocar a vigília, né, em frente à casa do pai. O ministro apontou violação da tornozeleira eletrônica, risco de fuga. A gente está acompanhando essa informação, essa notícia desde as primeiras horas do dia. A Rádio Bandeirantes trazendo, mobilizando a sua reportagem na capital federal, a repercussão também na política, não é? Na oposição e no governo. Daqui a pouco a gente vai fazer um giro com os nossos repórteres, entender o que está acontecendo nesse momento, que o presidente vai passar por uma audiência de custódia, não é? E por conta aí dessa prisão, a ordem foi expedida, como eu disse, pelo ministro Alexandre de Moraes. Doutor, ainda dá tempo da gente atender aqui mais alguns ouvintes, né? E aí a gente falava dos riscos em idosos, e aí eu perdi aqui uma mensagem, mas já achei, falando sobre calçados. Quais os calçados adequados para os idosos, né? E quais aqueles que devem ser evitados? Existe um tipo certo, um calçado fechado, aberto, aquele chinelo de praia bem famoso, aquele é recomendável, não é? Não. Chinelo de dedo é um problema, né? É um problema. Ele enrosca e pro idoso é um problema, realmente. Tênis confortável, né? Esses tênis, hoje tem vários aí que são bem confortáveis, que o pessoal usa para corrida, esses são os mais recomendados, né? Agora, sapato de salto, chinelo de dedo, isso deve ser evitado porque isso aumenta o risco de queda, entorse e tudo mais. E tapete, hein? Tapete também é uma questão. Um problema seríssimo. Antes de você responder, doutor, desculpa te interromper, mas só para não perder aqui o gancho do nosso ouvinte falando sobre isso, e o doutor já explica aqui na sequência. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo Gobato. Ótimo programa. Eu não tenho propensão a quedas, mas na minha casa eu não tenho tapetes, porque tapete é uma coisinha que
faz a gente escorregar. Então, eu não tenho. Obrigada ao doutor, viu? Que está esclarecendo muita coisa boa para a gente. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, imagina, pela audiência, pelo carinho, pela participação. Então é um perigo mesmo, é o vilão ali de casa, doutor. Obrigado pelo elogio. Sim, é um vilão, né? Então eu acho que tapete de banheiro, isso tudo tem que tirar de casa, não tem que ter. Inclusive, alguns outros cuidados, né? Então, por exemplo, uma cadeira de banho, colocar barra para se apoiar, tanto no banheiro, então vai levantar do vaso, vai tomar um banho com muito mais segurança. Muito cuidado, tapete é um vilão, é recorrente a gente pegar casos que idosos que escorregam, nem a questão de escorregar, mas embola o tapete no pé e acaba caindo, né? E pro banho, aqueles tapetes, nem tapete antiderrapante, nada? Nada. Melhor, claro, você colocar o preso, né, fixo no chão, né, a fita antiderrapante, tudo bem. Mas não, tapete tem que tomar cuidado, porque mesmo o tapete antiderrapante, o pé entra por baixo e acaba tropeçando. Tem aqui a Cida falando que meu cunhado caiu andando de bicicleta e depois de dias que começou a sentir os sintomas, bem como o doutor relatou aqui. Quem mais que participou aqui mandando mensagem? Deixa eu ver. O Paulo Silva. Paulo Silva está ouvindo o programa, está adorando aqui a pauta. É importante mesmo a gente prestar atenção nas dicas, porque todos nós iremos envelhecer, né? Precisamos envelhecer bem, não é, doutor? Exato. Com segurança, né? Tomando todas as medidas também. E dentro de casa, porque às vezes a gente acha que os acidentes acontecem só fora, mas muito pelo contrário, né? Acho que no consultório, no hospital, você recebe, acho que principalmente de acidentes domésticos, né? Sim. Idosos, o mais comum são acidentes domésticos, né? E assim, tem que ficar um pouco alerta, porque às vezes tá um pouco confuso, né? O idoso, às vezes que acha que é uma alteração que já tem alguma demência ou tá um pouco esquecido, e na verdade acentuou os sintomas porque teve um trauma 1 mês, 2 meses e às vezes passa batido, né? Então, ligar um sinal de alerta que se tiver teve um trauma e teve uma piora ali 1 mês depois, 2 meses depois, pode ser decorrente do trauma e é muito comum, pessoal. O Carlos Alberto está em Aracaju, Sergipe, ouvindo. Bom dia a todos, parabéns pelo programa, entrevista, comentários, muito importantes esses esclarecimentos. O Francisco Alexandre, de Lauro Freitas, na Bahia. Bom dia, doutor. Meu pai sofreu uma queda com traumatismo craniano, um hematoma subdural, fez a cirurgia de emergência, mas teve consequência, ficou em estado vegetativo. A pergunta é, a medicina já tem alguma solução para que essas lesões não deixem sequelas tão graves? Ele agradece aqui já pela resposta agora que o doutor Otávio vai dar. Infelizmente não, né? Claro que quanto mais precoce você conseguir fazer a cirurgia, quanto mais efetivo for o tratamento cirúrgico, né? O suporte à vida, manter a oxigenação, a perfusão, né? O nosso cérebro ele precisa de oxigênio e glicose. Se não tem esse suprimento, ele vai ter lesão neuronal, vai ter lesão do cérebro e a pessoa, sim, pode evoluir para um estado vegetativo persistente. Infelizmente, depois que essa lesão está instalada, ela é irreversível. Doutor, aqui no nosso quadro, semanalmente, né, os médicos que participam de diferentes especialidades batem sempre na mesma tecla. A gente precisa reforçar isso, claro, sobre a questão da atividade física, da alimentação também, uma alimentação adequada, balanceada, saudável, né? Mas o quanto isso da atividade física frequente, por exemplo, afeta no caso da cabeça, do cérebro, de lesões como essa. Um idoso que pratica ou sempre praticou, né, atividade física, ele vai ser e vai ter uma resistência maior, ou quando a gente está falando de cabeça, de um acidente, a pancada não importa, se é o mais ou menos resistente. Não, tem diferença. O idoso que faz atividade física, ele tem um melhor equilíbrio, ele tem uma melhor consciência corporal, então ele é menos vulnerável à queda, né? E ele tem uma condição física para tolerar a doença. Então, isso é importante também. Na recuperação, então, na recuperação, também. Ele tem mais massa muscular. Eles têm mais, como a gente fala, mais gordura para queimar. Ele tem uma resistência maior a esses eventos adversos. Então, com certeza, o idoso que faz atividade física, ele está muito mais protegido do que o que não faz.
A Vilma Ceciliato tá aqui, a Loreta Bellini no bairro de Santana, Toninho Escatena tá mandando beijo, o Heleno Souza, a Luci Carezato tá adorando aqui a entrevista, mandando palminhas nas redes sociais. Toninho Aires, doutor, bom dia. Existe alguma região da cabeça com menos possibilidade de intercorrência ali na batida? Se tiver que escolher um lado, não tem lado, né, doutor? Não tem lado. Não tem lado, né? Não dá para escolher, né? Mas na nuca que você comentou também... Não, se o idoso cai, as quedas de costas, né, que tem o trauma, porque o impacto é muito, muito direto, né? Então, geralmente elas são mais graves. Maria Elizabeth Janotto já está aqui acompanhando, né? Está na espera também do Reinaldo Gianecchini. Daqui a pouquinho o ator Reinaldo Gianecchini estará conosco aqui, ele que está em cartaz em São Paulo com um espetáculo, um dia muito especial no Teatro Sérgio Cardoso. Dá tempo ainda da gente registrar, né, Leandro? Leandro Passos é motoboy, viu, doutor? Mas está sempre aqui na escuta. Cuidado aí, use o capacete, né? Se coloque todas as ferramentas que você pode aí para evitar acidentes e também se proteger. A Wanda Lúcia da Vila Matilde, doutor, eu caí no box do banheiro, bati a cabeça sem gravidade, porém, desde então, tenho tido tonturas, principalmente ao deitar. Pode ter afetado o labirinto, doutor? Com certeza, né? Essa é uma outra questão, né? Então, o labirinto ele é responsável pelo nosso equilíbrio, né? E geralmente depois de um trauma, a gente pode ter uma disfunção do labirinto e ficar com tontura persistente. Mas eu recomendo que, como você está sintomática, mesmo depois de um trauma, eu recomendo procurar um atendimento médico de um neurologista ou um neurocirurgião para poder avaliar se não teve nenhuma outra complicação, tá? Então, nesse caso, já tem um sinal de alerta aí que precisa de um atendimento especializado e uma avaliação especializada. Dá tempo de mais algumas mensagens aqui por áudio chegando. Beatriz Beirute está separando no nosso WhatsApp, é o 11 99904 8756. Diego Bato, é Sérgio, professor de São Bernardo. Eu queria que vocês falassem um pouco dos calçados apropriados ou não. Outro dia eu comprei um calçado de uma marca dessas bem famosas, um calçado caro de corrida, e eu fui com um amigo meu caminhar ali na Barão de Limeira e acabei caindo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre calçado. Um abraço, ótimo. Cortou o finalzinho aqui, mas eu agradeço, né, pela pergunta. Doutor, a gente falou de chinelos, né? A gente deu uma passada, mas só para a gente não deixar o nosso ouvinte sem resposta. Uma coisa importante é alguns calçados de corrida, eles têm o solado muito alto, né, por causa do impacto da corrida. Então, assim, tentar evitar solados muito altos, porque isso favorece a entorses também e queda. Mas, geralmente, um calçado, um tênis confortável de um solado não muito alto, né, baixo ou moderado, assim, tudo bem, tá? Acho que é ok. Tem mais aqui, a Miriam também está mandando mensagem. Meu marido levantou à noite para ir ao banheiro, caiu de cara no chão, foi internado todo cheio de hematomas, ele tem 73 anos. A Gabriela, bom dia, professor. O doutor é professor também, não é? Os alunos. Gabriela Suzuki, será Sim. que é isso? Suzuki, estamos acompanhando aqui a entrevista, ótima entrevista. O Jefferson também, minha esposa, reparou que eu tenho uma pequena tremedeira na cabeça. Eu não tinha percebido, por conta disso fiz ressonância e constatou circulação irregular do sangue. Um pouquinho diferente aqui do assunto, mas não vamos deixar o Jefferson sem resposta, né? Claro. Foge um pouquinho da pauta, mas ele está preocupado aí, doutor. Sim. Então, em relação à queda, o idoso que levanta rapidamente, né? E ele tem O que acontece com o idoso? Ele tem uma dificuldade de acomodação pressórica mais difícil do que a pessoa mais jovem. Então, quando nós estamos deitados, a perfusão cerebral ela é de um jeito e quando nós estamos de pé é de outro jeito. Então, existe uma acomodação dos vasos e da frequência cardíaca, do débito cardíaco para manter a perfusão cerebral. O idoso, ele é um pouco mais lento. Então, se o idoso levanta rápido da cama, ele vai ter uma sensação de desmaio, né? Como se fosse desmaiar pré-síncope, né? Lipotímia, que é o termo técnico. E ele acaba caindo, desequilibrando e caindo rapidamente. E esses casos são comuns, inclusive. Então, quando for levantar da cama, tem que levantar devagar, tá? Então, levanta, senta na cama, espera uns segundinhos antes de levantar completamente, tá? O que a gente tem
visto é que a pessoa levanta muito rápido e acaba caindo, e às vezes cai sem defesa mesmo, acaba o impacto direto na cabeça e tendo lesões bem graves. Quem mais aqui conosco? Sandro Rodrigues, parabéns, excelente entrevista, ele está gostando aqui. Então, a Miriam já respondeu aqui, acho que foi isso mesmo que aconteceu, né? Está acompanhando a resposta do doutor Otávio Turolo. Luiz Brito também está aqui mandando mensagem. A Ana, um beijo para você, excelente programa, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Hamilton Pedroso de Aguiar, da cidade de Peruíbe, ele lembra do... Michael Schumacher, né? A gente até falava, né, antes de começar a entrevista, sobre um outro piloto, esse brasileiro, o Felipe Massa. Felipe Massa também, sim, né? Felipe Massa teve muito forte. Para a gente se encaminhar aqui para o final da entrevista, dá tempo da gente atender mais um ouvinte por áudio aqui. Vamos lá. Bom dia, doutor. Bom dia. No caso, eu já tive 2 AVC, né? Segundo o médico, eu tive um AVC fraco e um mais forte que eu cheguei ficar desacordado durante o dia inteiro. Fui acordar já no começo da noite. Pode ter outros AVC? O que pode causar um AVC, fazendo um favor? Marcelo de Ribeirão Pires. Bem, Marcelo. Não é muito foco, mas assim, sim, você tem alto risco para ter AVC, né? Já teve 2, então ter o terceiro é bem provável que possa acontecer, e aí é multifatorial, né? Então, pressão, diabetes, tabagismo, a própria idade, fator genético. Então, isso tem que passar aí com atendimento especializado, estratificar o risco, tentar identificar a causa do AVC, porque são inúmeras causas, ele pode ter inúmeras etiologias diferentes, para poder fazer o tratamento adequado. Só complementando aquela pergunta do tremor da cabeça, né? Isso. Então, essa é uma outra questão também. O tremor da cabeça, né, em idosos, ele é relativamente comum, é uma coisa que a gente acaba atendendo com frequência, né? No caso aqui que foi relatado, né, por causa talvez de uma microangiopatia severa, né, que é essa doença da circulação cerebral, né? Mas também tem inúmeras causas, e as causas geralmente elas são benignas, então não precisa se desesperar e achar que está tendo Parkinson ou alguma doença do tipo, porque às vezes não é. A gente conversou aqui no Plantão Médico Bandeirantes, o nosso quadro de saúde, de prestação de serviço aqui do Bom do Melhor, com o Dr. Otávio Turolo, que é neurocirurgião. Tem aqui mais dicas, né? Lives, vídeos. No Instagram, nas redes sociais, o Dr. Otávio é Dr. DR, né? Dr. Otávio Turolo. .neuro, Dr. Otávio Turolo.neuro, tá lá marcado no meu Instagram, ali no post, tá marcadinho ali na foto, e é só clicar, acompanhar, seguir o Dr. Otávio. Outras dicas também ali por lá. A gente não conseguiu atender a todos os nossos ouvintes, né? O Eldson Procópio tá aqui mandando mensagem. Tânia tá lá em Sorocaba também, né, Tânia? Obrigado. Oi, aí. Tânia. A Júlia Marques, que falando bom dia, professor, então também aluna. Muita aluna. Gente aqui, né? Doutor, brigadíssimo, viu? Obrigado. Eu não consegui registrar aqui, Neuza. Obrigado, viu, Neuza, pela mensagem. Não consegui registrar, mas fica para uma próxima, que daí é um outro assunto, e aí a gente fala aqui e tenta te atender. Sempre também peço que os ouvintes que, se tiver sugestões, podem me mandar aqui no privado, no particular, e a gente vai, sempre que possível, fazendo a medida, né, do interesse de vocês. Doutor, brigadíssimo pelo papo, pela disponibilidade, convite, viu? Danilo, muito obrigado pelo convite. Eu espero ter ajudado o público, né, a esclarecer as dúvidas, né, informação útil, né, para poder ajudar as pessoas que a gente precisa. É o nosso dever como cidadãos ajudar tudo. Doutor, foi ótimo, brigadíssimo, viu? A gente marca uma próxima para continuar prestando serviço e ajudando aqui os nossos ouvintes. Perfeito, muito obrigado. A gente vai sair para um intervalo aqui. Na sequência, vamos acionar a Central de Jornalismo Bandeirantes para continuar repercutindo aí, acompanhando a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A gente vai para um intervalo. Daqui a pouco a gente já volta aqui com o Guilherme Oliveira. Rede Bandeirantes de Rádio.